Bom dia, meus queridos. Hoje é sexta-feira, dia 20 de novembro. Hoje, dia 20 de novembro, comemoramos o Dia da Consciência Negra. A Pro preparou um vídeo para vocês assistirem, mas assistam, prestem atenção, que vocês vão ver. É interessante, tá falando sobre a consciência negra e ao mesmo tempo tá falando da abolição da escravatura. Então vocês prestem atenção que no decorrer do vídeo vocês vão ver muitas coisas interessantes e é relacionado ao nosso assunto da matéria de história, hein? Vamos lá acompanhar o nosso vídeo? Todo dia 20 de novembro é celebrado no Brasil o Dia Nacional da Consciência Negra, um dia dedicado para pensarmos sobre a grande importância do povo negro na construção da sociedade brasileira. A data, 20 de novembro, foi escolhida porque foi o dia da morte de Zumbi dos Palmares, um dos maiores líderes negros do Brasil que lutou pela libertação do seu povo da escravidão. Por essa razão, vamos contar agora a história de Zumbi dos Palmares. Zumbi nasceu em 1655, em uma das aldeias do Quilombo dos Palmares. O Quilombo era uma aldeia formada por escravos fugitivos. O Quilombo dos Palmares recebeu esse nome pela grande quantidade de palmeiras que existiam no local em que se desenvolveu, a Serra da Barriga, localizada no estado de Alagoas. Inicialmente, Palmares se formou por alguns escravos fugitivos dos engenhos instalados em Pernambuco. Mas, com o tempo, outros escravos fugiram e se instalaram lá. Acredita-se que o Quilombo chegou a ter mais de 20.000 habitantes. Ainda pequeno, Zumbi foi capturado e entregue ao padre Antônio Melo. O padre resolveu chamá-lo de Francisco. O tempo passou e Francisco, já adolescente, lia, escrevia, falava latim e português, interessava-se pelas estratégias do jogo do xadrez e ajudava nas missas como coroinha. O padre Antônio Melo escreveu várias cartas a um amigo, exaltando a inteligência do garoto. Era um garoto brilhante. Por volta de 1670, com 15 anos, Zumbi fugiu e voltou para o Quilombo. Neste período, o Quilombo dos Palmares já tinha um líder. Era o tio de Zumbi. O seu nome era Gangazumba. Porém, este líder já estava cansado de tantas lutas para defender o Quilombo e estava decidido a assinar um acordo de paz. Mas o acordo não iria acabar com a escravidão, e isso desagradou boa parte dos integrantes do Quilombo. Foi nesse momento que Zumbi rompeu com seu tio Gangazumba e passou a ser aclamado como grande chefe por aqueles que ficaram em Palmares. Zumbi tornou-se um dos líderes mais famosos de Palmares. Alguns dizem que o nome Zumbi significa força do espírito presente. Ele lutou incansavelmente contra a escravidão dos negros e era reconhecido como um protetor leal e corajoso do seu povo. Zumbi era um extraordinário e talentoso dirigente militar. Explorava com inteligência as peculiaridades da região. Durante 17 anos, Zumbi comandou o maior quilombo de todo o período colonial da América Latina. Substituiu a estratégia de defesa passiva por um tipo de estratégia de guerrilha, com a prática de ataques de surpresa a engenhos, libertando escravizados e apoderando-se de armas, munições e suprimentos, o que passou a incomodar não só os senhores de engenho, mas o próprio governo colonial. Os colonizadores e senhores de engenho queriam continuar explorando as riquezas do Brasil com o trabalho do povo negro, pior, escravizando o povo negro. Portanto, Zumbi lutou para que o Quilombo não fosse destruído pelos colonizadores.
lutou pela liberdade do povo negro, lutou contra a escravidão. Um verdadeiro herói que lutava por justiça. Ele era a resistência. Porém, em 1694, o quilombo foi invadido por forças lideradas pelo bandeirante paulista Domingos Jorge Velho. Era uma galera que queria prender novamente os negros fugitivos que viviam nos quilombos e manter a escravidão. Nesta invasão, Zumbi foi ferido, mas conseguiu escapar. Porém, infelizmente, em 20 de novembro de 1695, Zumbi foi capturado e morto. Por isso que todo dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, é uma data a ser celebrada também a memória de Zumbi dos Palmares, que é tido como um herói e que não pode ser esquecido, pois é um símbolo da luta por liberdade e justiça. Durante 300 anos, ou desde o começo da colonização portuguesa na América, a escravização de seres humanos vindos da África foi uma atividade que trouxe grandes lucros para os portugueses. As feitorias instaladas na África portuguesa praticamente só viviam deste comércio. A escravidão era vantajosa para todos, uma vez que era baseada no trabalho forçado e sem remuneração aos escravizados. Durante o período colonial, todas as tarefas braçais eram baseadas na mão de obra escrava. No final do século XIX, no entanto, o mundo consolidava o modo de produção industrial, onde a força humana já não era imprescindível. Neste período, o regime escravocrata entra em decadência, e vários países europeus declaram extinta a escravidão em seus países. Da mesma forma, os abolicionistas, negros alforriados e o Reino Unido pressionam o governo brasileiro a abolir a escravidão. No dia 13 de maio de 1888, o Senado se reuniu para discutir a lei da abolição que saiu aprovada. Imediatamente, o documento foi levado para o Paço da cidade do Rio de Janeiro, onde a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, como regente do Império, aguardava para sancioná-la. A lei concedeu liberdade total aos escravos que ainda existiam no Brasil, aproximadamente 700 mil. A lei resultou numa vitória dos conservadores que aboliram a escravidão sem pagar indenização aos fazendeiros. Para a família imperial, constituiu na perda de apoio político, e para os escravos, a liberdade, ainda que sem integração social. Ao lado de senadores, como Manuel Pinto de Souza Dantas, o senador Dantas, e outras autoridades do Império, a regente assinava a Lei Áurea, que declarava extinta a escravidão no Brasil. A lei tinha apenas 2 artigos. A princesa imperial regente, em nome de Sua Majestade o Imperador, o Sr. Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Dizem que o Barão de Cotegipe, ao receber a lei assinada, teria dito a seguinte frase à princesa Isabel: Vossa Alteza Imperial ganhou a aposta, redimiu uma raça, mas perdeu o trono. Antes da Lei Áurea, 3 leis focaram na extinção do trabalho escravo no Brasil. Lei Eusébio de Queiroz, que foi promulgada em 4 de setembro de 1850 pelo ministro Eusébio de Queiroz. O intuito era acabar com o tráfico de escravos transportado desde a África nos navios negreiros. Lei do Ventre Livre, promulgada em 28 de setembro de 1871 pelo Visconde do Rio Branco, em que concedia liberdade, a partir daquela data, para todos os filhos nascidos de mães escravizadas. Lei dos Sexagenários, também chamada de Lei Saraiva-Cotegipe, foi promulgada em 28 de setembro de 1885, no governo conservador do Barão de Cotegipe, a qual previa a liberdade para os escravos com mais de 60 anos. O Brasil
foi o último país ocidental a abolir a escravidão. Com a assinatura da Lei Áurea, os latifundiários retiraram o suporte ao imperador. Eles não concordavam em não receber nenhuma indenização pelos escravos libertos. Deste modo, passaram a apoiar os republicanos, que cresciam principalmente nas fileiras do exército. 1 ano e 7 meses depois, a monarquia seria derrubada e a família imperial expulsa do Brasil. Quanto à princesa Isabel, sua popularidade cresceu. Recebeu do Papa Leão XIII a Rosa de Ouro, em reconhecimento do seu gesto pela abolição da escravidão. Além disso, seu gesto ficou na memória dos negros libertos. Aos milhares de ex-escravos, não restou-lhes muitas alternativas. Ou continuavam a trabalhar nas fazendas, ganhando pouco, ou partiam para as cidades, onde realizariam atividades precárias. A abolição da escravatura representou um ato de liberdade, embora o país não estivesse preparado para absorver os escravos postos em liberdade. Ainda que tivesse planos para integrá-los à sociedade, o governo imperial não teve tempo para promover políticas públicas voltadas aos negros. Com o golpe republicano de 1889, o novo regime tampouco se interessou em promover a cidadania entre a população negra. A partir da visão eurocêntrica, ou seja, de que a Europa era o centro do mundo, os fazendeiros preferiam a mão de obra que chegava da Europa. Afirmavam que o negro não se adaptaria ao regime assalariado. A palavra áurea, atribuída à lei que pôs fim à escravidão no Brasil, é uma palavra que significa ouro, ao referir-se ao novo período iluminado que surgia no país. Eu espero que com esse vídeo eu tenha lhe ajudado a entender o que foi a abolição da escravatura. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço e fique com Deus. E aí, gostaram, gente? Viram quanta coisa importante? Então, vocês vão pegar o livro de história, abrir na página 80 e vamos responder a nossa atividade relacionada ao assunto. Vamos lá, questão 1. Na segunda metade do século XIX, surgiu o movimento abolicionista que, aos poucos, conseguiu aprovar algumas leis que beneficiavam os escravos. Numere de 1 a 4 de acordo com a ordem em que as leis foram aprovadas. 1. Lei Eusébio de Queiroz, 1850. 2. Lei do Ventre Livre, 1871. 3. Lei do Sexagenário, 1885. E 4. Lei Áurea, 1888. Número 2. Quem assinou a Lei Áurea, que aboliu definitivamente a escravidão no Brasil? Então, essas são as duas questões relacionadas ao assunto. Aí vocês vão responder direitinho, viu?